Polêmica dos fradinhos, estruturas de concreto, apesar de proibidas, continuam atrapalhando a vida de muitos pedestres. Enquanto isso, motoristas aproveitam para estacionar sobre as calçadas. Veja só. O que deveria ser um simples passeio com o filho se transforma em uma tarefa complicada. Valmir não consegue avançar com a cadeira de rodas em várias calçadas do centro do Rio. Elas são estreitas e cheias de obstáculos. Em alguns trechos é preciso tomar cuidado para não ferir o jovem Rafael, de 27 anos, que sofre de paralisia cerebral. Se fosse um deficiente que caminha sozinho, ele não teria dificuldade tremenda aqui de movimentar a cadeira. Tranquilamente ele que arranharia as mãos ou qualquer coisa assim desse jeito. Nós encontramos dificuldades para andar na rua, para estacionar, vagas deficientes que sempre estão ocupadas indevidamente, em shopping, na rua, em qualquer lugar, e buracos no meio da rua. Quer dizer, sempre temos dificuldades, não só para a gente que leva o nosso filho, como também para os outros cadeirantes que são obrigados a manusear a sua própria cadeira. Há ruas onde os blocos conhecidos como fradinhos podem ser encontrados até no meio da pista. Para quem trabalha na região, eles evitam estacionamentos irregulares, mas também atrapalham os serviços básicos. Um tempo atrás, estávamos aqui, todos aí, uma pessoa nesse prédio aqui da Previdência, passando mal do coração, um carro do Corpo de Bombeiros não impediu a entrada dele aqui. Por conta disso, tiveram que, com isso, vir com a maca até aqui, causando um grande transtorno. A instalação dos obstáculos de concreto depende de autorização da prefeitura. Os donos de imóveis que não seguem a regra estão sujeitos a uma multa de cerca de R$500. Eles também podem ser obrigados a pagar pela retirada dos fradinhos irregulares. O trabalho é feito pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos. Nos últimos dias, agentes municipais notificaram prédios da orla da Zona Sul, onde os fradinhos estão proibidos. Muitos síndicos já tomaram providências para evitar a punição. A liberação das calçadas divide opiniões. Essa retirada do fradinho é importante, porque a calçada fica livre, que as pessoas passam com carrinho, com bebê e tudo mais. Às vezes as pessoas batem no frade, se machucam, né? Com certeza melhora, né? Porque é difícil andar com pessoas assim, a calçada tudo ruim. E facilita a nossa vida. O estacionamento de veículos em cima da calçada é uma rotina. Então, para que se tirasse os elementos que proibiam essa colocação, tinha que haver uma fiscalização eficiente, o que não ocorre, só sazonalmente. Com certeza absoluta vai facilitar as irregularidades e vai prevalecer o carro sobre a calçada e o pedestre na rua, as pessoas com as crianças e o carrinho na rua e o carro na calçada. Para o vice-presidente do Sindicato da Habitação, o maior problema da instalação irregular de fradinhos é a falta de padronização. Na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, encontramos diversos modelos de blocos de concreto em um trecho de menos de 50 metros. Muitos condomínios passaram a fazer todas as suas instalações além dos canteiros de uma forma realmente desordenada, evitando que os carros estacionassem nas calçadas, mas prejudicando uma outra gama grande da população, de cadeirantes, de pessoas que estão passeando com seus carrinhos de bebê e até simplesmente pedestres que não têm facilidade de acesso às calçadas da nossa cidade. Tem que existir uma ordenação, tem que existir o cumprimento das regras, tem que seguir aquilo que foi determinado pela prefeitura. É uma inversão, né, meu amigo? O pedestre tem que andar na rua e os carros ficam na calçada. Olha só aquele cadeirante, a dificuldade que quem conduz tem para transitar pela calçada por causa dos fradinhos. Agora, eles só existem devido à falta de respeito do próprio motorista, que acha que pode estacionar em qualquer lugar. Precisa ter uma maior fiscalização e multar esses caras, tá? Os fradinhos estão atrapalhando, a prefeitura está retirando. Agora, não é porque tirou o fradinho que pode voltar a bagunça toda, não. Tá? Respeito com o pedestre, muito respeito. Infelizmente, isso não existe. A gente sabe que o número de veículos aqui no Rio de Janeiro cresceu e muito nos últimos anos. Aí, meu amigo, já não é problema meu e nem do coitado do pedestre ou do cadeirante. Tá? A calçada foi feita para transitar, não para estacionar carros. E, infelizmente, a gente acompanha isso com muita frequência aqui no Rio de Janeiro.
A polêmica dos fradinhos. Sabe o que é isso? Aquelas estruturas de concreto que, apesar de proibidas, continuam espalhadas pelas ruas do Rio de Janeiro, acaba atrapalhando a vida de muita gente, tanto a turma que vem com carrinho de feira ou carrinho de criança. Olha, enquanto isso, os motoristas aproveitam para estacionar sobre as calçadas. E aí é uma polêmica danada, porque não pode colocar o carrinho em cima da calçada, mas tem os fradinhos. Enfim, vamos ver a matéria do repórter Hernani Alves. Eles estão por todas as partes da cidade. Foram criados para impedir os estacionamentos irregulares. Mas em muitos casos, os fradinhos geram transtornos para portadores de necessidades especiais. Aqui na Rua da Quitanda, bem no centro do Rio, olha só a situação que a gente encontrou. Um bloco de concreto instalado no meio da calçada, o que atrapalha a passagem da cadeira de rodas. Realmente, a dificuldade é grande para que o cadeirante consiga avançar nesse trecho, e ele só consegue com ajuda. Se estivesse sozinho, seria impossível, né? Não, sozinho impossível. E justamente a mão do deficiente para colocar aqui para movimentar a roda, ele ia arranhar tranquilamente ali a mão. Aqui na Rua da Alfândega, o cenário é ainda pior. Olha só como a cadeira de rodas precisa avançar numa calçada estreita, inclinada, e ali na frente é possível que ela não tenha como avançar. Vamos verificar isso, ó. De fato, não tem como continuar o caminho. Difícil. Dificílimo. Que você vê ali, aquela parte da calçada ali com a rampa ali, né? Que ele quase que virou, se eu não segurasse aqui, ele tranquilamente viraria. E isso a gente encontra quase que em todos os lugares aqui no centro da cidade. Agora o senhor faz o quê? Tem que sair, ir para a rua, correr o risco de repente de vir um automóvel aí, né? Olha só, ele está avançando agora pela rua, correndo de fato um risco. Ali na frente não tem como continuar, porque aqui, ó, há uma placa da prefeitura, uma placa oficial instalada também no meio da calçada. Olha só, a cadeira não passa, em hipótese alguma. Se o cadeirante estivesse sozinho seria ainda pior. Então o senhor vai voltar para a rua para continuar essa caminhada aí complicada junto com o filho na cadeira de rodas. Aqui também não tem como voltar para a calçada, né? Não tem como. E mesmo que conseguisse ir até o fim da calçada, lá na frente haveria um outro problema. Olha só, uma estrutura de concreto impedindo a passagem. As pessoas não são instruídas para obedecer regras e para respeitar o próximo, principalmente quem tem deficiência, porque acham que nunca vão ter um filho deficiente na família, ou eles próprios ficarem deficientes por um acidente de carro ou por um AVC, alguma coisa assim. Quem trabalha nesta área aqui do centro garante que os fradinhos já geraram outros problemas ainda mais graves. Qual a situação que o senhor já viu? Um tempo atrás estávamos aqui todos, aí uma pessoa nesse prédio aqui da Previdência, passando mal do coração, um carro do Corpo de Bombeiros não impediu a entrada dele aqui. Por conta disso, tiveram que, com isso, vir com a maca até aqui, causando um grande transtorno, quando o carro poderia entrar direto até aqui e apanhar a pessoa até ali. Olha só como a rua é completamente bloqueada. Há vários obstáculos de concreto que impedem a passagem de qualquer veículo, né? Com certeza. Isso aí causa realmente um grande transtorno aqui no centro da cidade. Se tiver um incêndio, qualquer outra situação complicada. Isso aí, vai causar grandes problemas aqui para esse povo que trabalha por aqui, ó. A instalação dos obstáculos de concreto depende de autorização da prefeitura. Os donos de imóveis que não seguem a regra estão sujeitos a uma multa de cerca de R$500. Eles também podem ser obrigados a pagar pela retirada dos fradinhos irregulares. O trabalho é feito pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos. Nos últimos dias, agentes municipais notificaram prédios da orla da Zona Sul, onde os fradinhos estão proibidos. Muitos síndicos já tomaram providências para evitar a punição. A liberação das calçadas divide opiniões. Essa retirada do fradinho é importante, porque a calçada fica livre, que as pessoas passam com carrinho, com bebê e tudo mais. Às vezes as pessoas batem no frade, se machucam, né? Com certeza melhora, né? Porque é difícil andar com pessoas assim, a calçada tudo ruim. E facilita a nossa vida. O estacionamento de veículos em cima da calçada é uma rotina. Então, para que se tirasse os elementos que proibiam essa colocação, tinha que haver uma fiscalização eficiente, o que não ocorre, é só sazonalmente. Com certeza absoluta vai facilitar as irregularidades e vai prevalecer o carro sobre a calçada e o pedestre na rua, as pessoas com as crianças e o carrinho na rua e o carro na calçada. Para o vice-presidente do Sindicato da Habitação, o maior problema da instalação irregular
irregular de fradinhos é a falta de padronização. Na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, encontramos diversos modelos de blocos de concreto em um trecho de menos de 50 metros. Muitos condomínios passaram a fazer todas as suas instalações além dos canteiros de uma forma realmente desordenada, evitando que os carros estacionassem nas calçadas, mas prejudicando uma outra gama grande da população, de cadeirantes, de pessoas que estão passeando com seus carrinhos de bebê e até simplesmente pedestres que não têm facilidade de acesso às calçadas da nossa cidade. Tem que existir uma ordenação, tem que existir um cumprimento das regras, tem que seguir aquilo que foi determinado pela prefeitura. Olha aqui, a assessoria de imprensa da prefeitura informou que não se trata de decreto, a decisão de retirar os pradinhos da orla do rio. Essa decisão foi tomada porque essas barreiras sempre foram ilegais, pois limitam o direito de ir e vir da população e acabam deixando a cidade mais feia. Os donos de condomínios foram notificados e passaram a retirar os equipamentos colocados antes por eles. A Secretaria de Conservação e Urbanismo vem desenvolvendo um estudo para padronizar os fradinhos existentes em outras partes da cidade. Já a Guarda Municipal está intensificando a fiscalização dos locais onde os equipamentos foram retirados para multar motoristas infratores. Aí é uma coisa assim, sabe o que acontece? Você tem um motorista que não tem educação. Não, mas não tem estacionamento para todo mundo, William. Mas, meu amigo, quando você tirou a tua carteira, você sabia que não podia parar em cima da calçada. Ponto. É regra do jogo, tá bom? Aí o que acontece? O cara fica irritado, coloca o fradinho para o cara não estacionar o carrinho dele lá. O sem educação colocar o carro dele. Aí fica aquela... Então, eu tenho uma solução para isso. Primeiro é uma marreta, né? Eu chamo o Juca, trabalha comigo lá, o pedreiro. O Juca vai, pega a marreta e derruba esse troço. Tira. Acabou. E simples. O cara parou o carro em cima da calçada, não tem jeitinho, não tem papo, não tem nada. É multa nele, amigo. Inclusive nas concessionárias que param o carro em cima da calçada, que também não pode. Se não estão fiscalizando, é por incompetência. Eu não quero usar a palavra conivência, que é muito feio, tá? Mas andar pelo Rio de Janeiro e se deparar com um fradinho, com um cano, qualquer coisa, é muito natural. Como também na porta de muitas concessionárias de veículos automotores, nós temos os carros parados em cima da calçada e você, pedestre, é obrigado a ir para o meio da rua. É mentira isso que eu estou falando para os senhores? Não é. Eu não vou nem dar o nome aos burros, porque para bom entendedor, você já sabe, né, filho? Tá faltando é vontade para resolver o negócio.